Olá, eu sou Emanuel Campos e hoje nós vamos falar sobre modelagem rápida ou como integrar soluções para obter um modelo mais rapidamente. Para a gente poder falar sobre isso, nós vamos iniciar falando que uma abordagem vai ser focada na impressão mais utilizada no mundo, o processo por impressão por filamento, a FFF, fabricação por filamento fundido, ou FDM, Fused Deposition Modeling, modelagem por deposição de fundido. Esse é um processo que ele inicia de um arquivo em 3D, geralmente no formato STL. Esse arquivo, então, ele é seccionado, ele é fatiado em camadas que vão de 0,1 em 0,1 em média, ou 0,2 milímetros, e depois uma deposição coordenada em XYZ vai colocando uma secção sobre a outra de forma a eu replicar aquele objeto 3D original em plástico na minha impressora. Então nada mais é a impressão 3D quando a gente fala de uma movimentação coordenada em XYZ que deposita um material que tenha viscosidade, espessura e aderência. É muito simples comparar isso com um sorvete do McDonald's, né, ou de qualquer fast food, onde eu tenho uma movimentação da base do cone que vai fazer um círculo, uma espiral, para que o sorvete seja depositado sobre ele, que seria o equivalente às camadas. Dito isto, hoje nós temos várias tecnologias, várias ferramentas que facilitam a obtenção desse arquivo 3D. O próprio Windows, né, famoso por ter ficado para trás na corrida da internet, onde o Steve Ballmer chegou a declarar que a internet era uma moda passageira. Hoje, com medo de perder modas, vamos dizer que a Microsoft investiu pesado. Eles têm o 3D Scan, que utiliza o Kinect para atuar como scanner 3D. Nós temos o Paint 3D para fazer desenhos em 3D, já compatível com saída para impressoras. Nós temos, dentro do scanner, nós ainda temos ferramentas profissionais que podem ser agregadas ao iPad, ao iPhone, a várias plataformas, para captura de texturas, modelos paramétricos. O scanner pode ser feito por luz branca, que seriam as câmeras de celulares. Pode ser feito com lasers, que já tem aí parametria, já consegue obter dimensões, ou com um braço apalpador, que aí é a forma mais precisa possível, mas é a menos transportável possível. As famosas fontes para scanners de avatares, nós estamos vendo aqui a pessoa usando um iSense da 3D Systems com o laptop da Razer Blade. Só que para capturar pessoas, até mais utilizado aquelas gaiolas de câmeras, né? Porque aí é instantâneo, 15 segundos de exposição. Capturar um adulto com um meio móvel é fácil, só que uma criança, um idoso, um animal de estimação já seria muito difícil, porque a captura usando um dispositivo móvel que eu circule a pessoa pode levar até 5 minutos. Falando do 3D Scan da Microsoft, essa aplicação está disponível na loja Microsoft Store. A Microsoft ainda tem uma terceira aplicação, que é o 3D Builder. Ele é um editor de arquivos STL. Para cá eu posso trazer a plataforma que foi escaneada, eu posso fazer operações booleanas para unir arquivos em 3D. Ele repara arquivos com defeito. Nós vamos ver que os arquivos, tradicionalmente, o STL, eles podem conter defeitos. E nós ainda podemos, então, fazer o download. Eu posso desenhar no Paintbrush 3D, eu posso escanear uma pessoa, eu posso fazer o download de arquivos de diversas comunidades já existentes. E esse é o STL. O STL atende por Single Triangulation Language, linguagem simplificada de triângulos. Ele nada mais é do que uma aproximação de uma forma esférica através de triângulos. O que, quando eu utilizo poucos triângulos, ele gera um resultado conhecido como facetado. Uma esfera, ela se torna algo cúbico, algo sextavado, não importa, ele vai ficar com muitas faces, como a gente vê aqui na imagem. Isso daí é um problema quando a gente trabalha com computação gráfica, porque muitos triângulos geram um arquivo muito grande em tamanho de espaço ocupado no HD. Ele vai se tornando difícil até de ser manipulado por máquinas fracas ou medianas. Porém, poucos triângulos vão me resultar um arquivo fraco, um arquivo que vai ser visualmente feio, ou não. Muitas pessoas têm conseguido utilizar essa forma facetada para a criação de arte,
formas estilizadas, formas simples. Ele é esteticamente bonito quando bem utilizado. Como eu falei, se a gente observar aqui na nossa ilustração, a nossa esfera ela vai ser reformada por triângulos. E aí eu vou ter uma aproximação derivacional da tangência da curva pelas arestas dos triângulos. Palavras bonitas, né? Na verdade, isso daqui tem um nome, isso daqui chama distância cordal. E geralmente nos softwares de CAD eu posso determinar o resultado do meu arquivo exportado em STL mantendo essa distância cordal pequena. Eu digo para o software que toda vez que essa distância for maior do que, digamos, 0,1 milímetros, que ele quebre esse triângulo em triângulos menores, para manter essa aproximação derivacional mais arredondada possível. O STL ele é um arquivo muito antigo, ele foi criado em 1983, e ele tem dois formatos que ele pode ser encontrado. Se você olhar no seu CAD, você pode exportar um STL em ASCII ou binário. A vantagem do ASCII é que ele pode ser lido num bloco de notas, editado num bloco de notas também, se for o caso, mas ele é um arquivo maior, ele é mais extenso. O binário ele é um arquivo que não está em uma linguagem legível, mas ele é um arquivo, em compensação, mais compacto. Então, se você tiver que escolher qual formato exportar, sempre prefira o binário. Ele vai ser um arquivo mais compacto em alocação de espaço no seu HD. O STL, como qualquer modelagem 3D, ele está sujeito a algumas falhas de pensamento, assim, de projeto. Né? Por exemplo, é muito comum nós pegarmos iniciantes no mercado de modelagem e se esquecerem que para existir a forma no mundo físico, não basta ela ter 3 dimensões, ela tem que ter espessura. Né? O triângulo ele também é muito parecido ao vetor. Se você fez geometria descritiva na engenharia, na FATEC, você deve lembrar que os vetores eles têm 3 informações. Eles têm um sentido, uma intensidade e uma direção. Um triângulo ele pode ter uma face invertida, e isso resulta numa falha que a impressora acha que todas essas 3 hastes aqui, a que eu não vejo, e a inferior e a da esquerda, elas são internas. E o topo, a parte para cima do cubo, ela é interna. Então ela vai tentar preencher todo o universo com o preenchimento que eu escolher para fazer na minha impressora, o que não vai dar certo, né? Outro erro muito comum para o iniciante é a percepção de escalas. A escala em 3 dimensões ela não funciona muito bem, assim, igual o 2D, né? Para vocês terem uma ideia, eu costumo sempre falar qual é a metade de um cubo de 10 por 10 por 10 milímetros. E a resposta instintiva das pessoas tende a ser, é um cubo de 5 por 5 por 5 de arestas, né? Só que não, esse é 1/8 do cubo original. As escalas em 3 dimensões, elas funcionam em 2 à terceira potência. Elas incrementam ou reduzem nesta ordem de grandeza. Se olharmos essa cabeça que está aqui, por exemplo, nós vamos perceber que ela, em escala 1:1, 12 centímetros, ela ocupa um volume de 100 centímetros cúbicos e custaria 200 libras. Se eu vou a metade desse tamanho na outra ponta, eu vejo que com 6 centímetros de altura, ela ocupa apenas 12,5 centímetros cúbicos e ela tem um custo estimado de 25 libras. Então, a matemática ela funciona um pouco diferente aqui. Ainda falando sobre modelagem 3D, nós devemos nos atentar para algumas coisas que funcionam no CAD, mas não funcionam no mundo real. No mundo real, as coisas têm densidade, elas têm peso. Então eu posso fazer um projeto que está muito bonito aqui, chamado projeto suporte da caixa, suporte para cubo, levantador de peso. Mas se eu não levar em conta as escalas, os tamanhos que as coisas vão ser feitas e os materiais que essas coisas serão feitas, no mundo real o arquivo pode deformar. Então eu tenho que levar isso em consideração, principalmente quando eu estou pensando em fazer arquivos para uso direto, para uso real. Né? Fazer suportes e apoios bem planejados. A outra coisa é que os fatiadores de arquivos, eles por vezes, para prevenir erros de impressão, eles fazem operações booleanas. Quem já fez a primeira aula comigo de fundamentos da impressão 3D, viu a gente brincando no fatiador da MakerBot, de unir corpos para fazer a operação booleana, né? Então a impressora, até para evitar erros de sobredepositar material onde já existia antes, como eu falei na data,
Apenas uma mulher grávida contraria a lei da física, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Para prevenir que eu tenha material depositado duas vezes na mesma camada, na mesma região, o software prefere uni-los. Então, na hora que eu for dispor os arquivos para fazer a impressão 3D, eu devo manter uma certa distância entre eles, para evitar que eles se tornem um, para evitar que eles ocorra a operação booleana. E o que vai ser muito importante nos exercícios do final do dia, né, aqueles exercícios da nossa aula de design para projetos em 3D, como planejar gaps e espaços para que as peças já saiam com o movimento diretamente da impressora. Eu tenho que tomar muito cuidado de manter pelo menos um intervalo de 0,5 milímetros entre as partes móveis. Isso acontece, nós vamos ver daqui a pouquinho exatamente o porquê, mas mantenham esse número em mente. Para que uma peça tenha movimento, para que os materiais não venham a fundir-se, eu tenho que ter uma distância de segurança de pelo menos 0,5. O último exemplo nesse slide, no canto inferior direito, é a falha de novo, a falha de fazer as peças sem espessura. Aqui o rapaz cometeu o mesmo erro, só que de forma diferente. Ele deixou uma espessura entre a face externa e interna, mas ele não fechou esse intervalo entre as espessuras como um volume. Então o software não sabe aonde ele tem que preencher, se ele tem que usar um infio, um padrão de preenchimento, ou se ele tem que pôr suporte para poder fazer a montagem desses cubos, né? E aí o software pode dar um resultado que não é o desejado e você provavelmente vai culpar a impressora e não a falha do design. Quando eu falei para a gente tomar cuidado sobre a distância entre as partes, isso acontece porque, como nós vimos antes, o STL ele não é uma forma orgânica precisa, ele é uma deposição de camadas uma sobre a outra. E o arquivo ele é um STL, ele é um triângulo, fazendo uma aproximação da tangência da curva. Vamos trocar isso em miúdos? Se eu pegar uma bola de ping-pong, uma bola de tênis, imagine em qualquer esfera, e der um zoom, vai dar exatamente aquele efeito de zoom do paintbrush. Eu vou ver que os polos da minha esfera ficam achatados. Primeiro, pela própria aproximação tangencial dos triângulos. Segundo, porque as alturas das camadas, eu posso ter menos de uma camada aqui de material depositado para conseguir formar a calota superior. Ou seja, essa pontinha da esfera para ficar perfeita daria menos que uma camada que eu estou utilizando. Se eu estou usando uma camada de 0.1, de 0.2, e aqui eu tenho 0.05 para terminar essa curvatura, né, eu não vou conseguir fazer. Então isso já é um problema. Um outro problema é o fato que as faces laterais vão ter aquele efeito de degraus, de uma escada, né? Porque, de novo, eu tenho camadas planas que vão se aproximando e vão parando de fazer a minha peça. O que também nos leva a uma terceira observação sobre a modelagem de impressão 3D, que é o fato que a peça ela é anisotrópica, ela não tem a mesma resistência ao longo de todos os eixos mecânicos. Ela tem um eixo de máxima resistência, que é quando a força ela é paralela às camadas. Mas quando a força ela for perpendicular às camadas, ela vai atuar como uma força de descolamento das camadas, de delaminação, levando assim a uma falha. Ela vai ter a menor resistência nesse eixo. Perdão. Falando sobre as camadas, a gente tem a ilusão de que, como o fio sai redondinho do bico da extrusora, a peça ela é feita como uma cabana canadense, né? Aqueles troncos um sobre o outro formando a casa. E na verdade não. A camada ela é comprimida contra a camada de baixo. Então, se eu estou usando uma camada de 0,2 milímetros na minha impressora 3D, na verdade ela deposita um fio de mais ou menos 0,5 milímetros, que é o achatamento dessa camada uma contra a outra. A camada de baixo contra a de cima, contra a mesa. 0,5. Então, por que quando eu estou fazendo um design eu tenho que manter aquela folga, aquela tolerância de 0,5? Prevendo que esse achatamento do fio não vá tocar com a outra parte que eu queria deixar livre aqui e que essas peças não venham a se fundir. Eu tenho que levar em conta que na camada de 0,2 eu tenho esse achatamento. Esse achatamento ele não é universal. De acordo com a camada que eu estiver utilizando, eu vou ter um achatamento, eu vou ter uma proporção desse tipo de achatamento.
certo? Então esse é mais um valor, mais uma coisa que a gente tem que levar em conta. Nós da MakerBot Stratasys, nós temos isso considerado, o fato da anisotropia. Todos os nossos materiais são ensaiados e os resultados são publicados no nosso site stratasys.com/materials, onde levamos em consideração se a peça ela foi impressa no plano de máxima resistência, ou seja, as camadas estão alinhadas ao esforço que a peça vai ser exposta, ou se estão no eixo de mínima resistência, as camadas estão perpendiculares ao eixo da força. Então todos os nossos materiais, vocês vão ter eles tanto nas medidas imperiais, quanto nas medidas no SI, e dentro dessas divisões, no eixo de máxima e de mínima resistência, respectivamente. Lembrando que quando a gente fala que o material ele é ensaiado, toda a resistência mecânica da minha peça ela é relativa ao preenchimento que eu utilizei na minha peça também. Aqueles resultados que nós vemos do nosso ensaio são feitos com peças de preenchimento sólido. Se eu uso um preenchimento de 10%, como é o padrão nas impressoras Happy, MakerBot, as impressoras de filamento desktop, esse valor ele vai ser uma fração daquele valor original. Aquele valor original é para peças que são feitas por impressão sólida. Seria algo como 90% da resistência mecânica de uma mesma peça que você imprimiu, só que injetada. Onde nós temos aí não existem as camadas, né? Os materiais eles são isotrópicos. E eu chego à melhor resistência possível em todos os eixos. Aqui já leva em consideração a anisotropia, mesmo no eixo de máxima. E o fato que a peça é feita em sólido, eu ainda tenho um negócio chamado air gaps. Pequenas bolhas de ar que o filamento não consegue tapar corretamente. Então, de novo, mesmo no eixo de máxima resistência, o meu filamento ele só chega a 90% da resistência máxima de um equivalente injetado. Então a peça ela não é boa, Emanuel? Ao contrário. É uma peça fabulosa, porque por vezes a gente pode corrigir, compensar esses 10% da diferença dentro do projeto que eu vou fazer impresso, de uma forma que seria impossível fazer essa peça injetada, não teria forma, molde, matriz que eu pudesse injetá-la, mas a impressora 3D está livre dessas limitações. Chegamos finalmente ao Tinkercad. Nós tivemos já uma série de atividades mostradas ou em aula ou nos nossos tutoriais da internet sobre como criar esses modelos, como desenvolver peças, né? Nós temos aqui o meu troféu da USP, que nós fizemos o First Fashion Film, ou Fashion Film Festival, esse era o nome correto, que formam esses 3 Fs e as letras SP e a base. Eu queria falar um pouquinho, já que vocês já sabem modelar em Tinkercad, sobre como é criar um projeto. Criar um projeto, muitas vezes nós nos culpamos ou nos frustramos falando: eu não sei CAD o bastante para fazer alguma coisa legal. Eu não sei qualquer que seja o CAD. Eu não sei ferramentas de modelagem o bastante para fazer uma peça. Só que por vezes a gente acha isso daí é uma desculpa para nós mesmos. O que nós não sabemos fazer é a peça que nós queremos. Ou temos uma ideia muito embrionária e já queremos vê-la pronta, sem ter desenvolvido melhor esta ideia. Então existem diversos livros excelentes que abordam o processo criativo e desenvolvimento do produto, não de uma forma astrológica, né, como signos, horóscopos. Você é criativo, você nasceu criativo, entre em contato com seu anjo interior para desenvolver a criatividade. Não, de uma forma que ela é disciplinada, para que você possa pegar uma ideia inicial, desmembrá-la e desenvolvê-la de modo que o seu conhecimento em CAD não se torne um problema, de modo que o seu conhecimento em qualquer ferramenta não seja um problema. Toda ideia ela vem da inspiração, aquele momento que você teve o insight que vai ser o seu produto. Geralmente você quer materializar esse insight de uma forma atropelada, eu sei, eu vivo isso, e se frustra porque o resultado não chega, não fica como você imaginou. Aí vem o momento da preparação, subdividir essa ideia em formas mais simples, em subsistemas, incubar como estes subsistemas vão relacionar entre si, a iluminação que vai gerar um refinamento daquela ideia inicial,
e por fim a verificação, a produção dessa ideia. Esse gráfico em escada é bastante feio, né? Mas a gente vai chegar lá. Para você desenvolver essas ideias melhor, como fazer a mudança entre os passos de inspiração, preparação e incubação, existem ferramentas. A ideação ela ocorre no Brainstorm ou no Writestorm, que é o Toró de Parpite, lá em Minas. Depois nós temos as análises do projeto, se é uma boa ideia ou se é uma má ideia, a chamada SWOT, Strength, Weakness, Threats and... não lembro o que é o A, mas eu gosto do nome em português, que é o FOFA, deixa o pessoal de administração louco. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Aí vemos uma análise morfológica do projeto, o pensamento bilateral que une soluções para chegar num produto melhor, a mesma coisa a biassociação e o Mescrai. Para conhecer um pouco desses produtos, vamos bolar uma empresa fictícia. Eu sempre sonhei em criar uma cooperativa chamada Shopping Semáforo. Na prática, a ideia é nobre. Deixa eu me explicar. Nós já temos milhares de pessoas vendendo milhares de produtos nos semáforos, né, de uma forma completamente sem preparo, sem cuidado, soltos à própria sorte. Eu pensei que seria talvez útil criar uma cooperativa que estimulasse esse negócio, pusesse um colete refletor nas pessoas, boné, pausa para água, tal, não sei, instalar um banheiro químico em grandes cruzamentos. A ideia era nobre, né? E eu falei, bom, beleza, para fazer isso nós já temos acesso a milhares de bugigangas importadas da China a baixo custo, seria fácil e barato empregar essas pessoas, e nós poderíamos dar alguma cobertura, como uma cooperativa, de pagar aquele dia que a pessoa ficou doente e não pôde ir, mas dividir o resultado do grupo entre todos. Então vamos fazer uma análise fofa, se minha ideia é boa. As forças desse meu projeto são: nós temos muitas pessoas desempregadas, é um baixo custo de instalação, é um semáforo, não vou gastar muito. Nós temos um excesso de demanda causado pelos congestionamentos, muitas pessoas paradas no trânsito que vão querer uma água, um salgadinho, uma balinha, alguma coisa para entreter as crianças em fúria nos bancos traseiros de seus carros. Nós temos uma oportunidade, não existe nenhum projeto tabulado que realize essa ideia, né? Nós temos um monte de pessoas agindo por conta própria que eventualmente disputam na navalha poder permanecer naquele semáforo ou não. E nós teríamos um fator social, já que a cooperativa poderia ajudar seus membros. Parece uma ótima ideia. Quais serão as fraquezas? Alto giro de pessoal. Hoje a pessoa vai e depois ela não vai por 29 dias só para receber a cota dela da cooperativa. Dificuldade para medir o desempenho. A pessoa fica 2, 3 semáforos trabalhando e 18 fora. Acesso a máquinas de cartão já está melhor, né? Dura as pessoas que estão comprando confiarem que aquela máquina não está clonada, não é um chupa-cabra. Vamos ver quais são as ameaças. Nós vimos as fraquezas da ideia. Quais são as ameaças? Seria ético ou moral empregar pessoas para ficarem na rua, debaixo do sol, trabalhando sem proteção? Provavelmente não. Aquelas motos que vêm a toda velocidade entre as linhas dos carros, se ela atropela um dos vendedores, a cooperativa tem que arcar com os custos desse funcionário que vai ser hospitalizado, pode precisar de uma cirurgia cara. Acho que eu entendi porque ninguém fez essa ideia até agora. Mas viram como funciona um raciocínio de insight? Estou no banho, tive uma ideia brilhante. A validação da minha ideia. Aí nós temos uma análise morfológica que ela é mais voltada para produto do que para serviços, né? Que é subdividir um produto em todas as variações possíveis, até para criar subprodutos, famílias de produtos. As impressoras 3D, elas são fruto de uma análise morfológica. Impressoras 3D com um cabeçote ou 2 cabeçotes, com cama aquecida ou sem cama aquecida, com câmara, com a chamber aquecido ou sem o chamber aquecido, compatibilidade com chip EEPROM ou material livre, compatibilidade para diversos materiais por settings da temperatura do cabeçote ou temperatura fixa, mas em compensação menos manutenção e problemas com o cabeçote. Todos os produtos eles podem ser derivados e idealizados através de uma análise morfológica. E aí nós temos a minha ferramenta preferida de criação, que é o Mescrai. Modifique, elimine, substitua, combine, rearranje, adapte ou inverta.
Ela consiste em pegar produtos pré-existentes e repensá-los até a medida da loucura, praticamente, para ver se nós chegamos a uma nova forma, uma nova aplicação, um novo jeito de utilizar esse conceito, esse produto. Uma aplicação prática do Mescry, que já está muito velha, mas é o primeiro PDA, o primeiro assistente digital de bolso que nós tivemos, chamado Scion, em inglês. Ele foi o primeiro a ter aquele corpinho que depois inspirou a HP a lançar o Jornada, né, com um tecladinho QWERTY, um tecladinho completo, digamos assim, ainda que minúsculo, uma telinha super widescreen. E aqui o projeto foi feito que antes esses aparelhos eles eram muito grandes, eles eram muito parecidos com a calculadora 48G da HP, né? E para torná-lo em algo dobrável, algo reduzido, o grande quebra-cabeças aqui era aonde pôr as pilhas, para que ele ficasse mais compacto. E depois de uma análise morfológica e do Mescry, se chegou a essa conclusão de esconder as pilhas na própria dobradiça do sistema, tornando a dobradiça uma parte um pouco mais bojuda, mas como ela é a parte que flete de qualquer jeito, né, nós abrimos e dobramos por ela, não é um problema. E esse produto foi um sucesso astronômico. Emanuel, você vai falar assim, Emanuel, eu nunca ouvi falar desse produto, como ele foi um sucesso astronômico? Bom, basta dizer que o sistema operacional que ele utiliza é usado até hoje em telefones celulares. O Epoch, na época, chamado Epoch, ele foi comprado por uma corporação, não vamos dizer corporação, uma joint venture, né? Foram várias empresas que se uniram. A Sony Ericsson, que criou seus smartphones e celulares com uma derivação dele, que não ficou tão famosa, e a Nokia, que criou o Symbian 4.0, o Symbian Eclair 6.0, e até hoje a Nokia foi comprada, né, agora pelos chineses, voltou a fabricar aqueles telefones pé de boi e ainda está usando o Symbian. Um sistema operacional de 1986, me parece, e ainda tem uso. Então ele foi um sucesso astronômico. Um outro conceito que é um clássico do design, feito por Philip Stark, não o Stark do Tony Stark, mas o Stark que acho que é suíço, não lembro, que foi a criação desse ícone do design moderno, que é o espremedor de laranja. E a ideia veio de como transformar um produto simples, de uma forma fácil de produzir, barata de produzir, em algo que fosse elegante, estiloso. E aí saímos daquele espremedor de laranja. Vamos supor que o Philip Stark foi no cinema, assistiu Guerra dos Mundos, voltou para casa e teve esse insight de como transformar um produto simples, barato de ser fabricado, em algo que tivesse um apelo visual muito grande. E de fato esse produto, esse espremedor, ele não foi um sucesso retumbante, porque dizem que as perninhas até torcem, não é tão prático de ser utilizado. Mas se a pessoa quer passar uma imagem de sou descolado, moderno e bonito, ele tem um desse na geladeira dele, na casa dele. E esse arquivo está até disponível no Thingiverse para baixar e imprimir. Quando eu penso no Shopping Semáforo, eu penso na infinidade de produtos que eu poderia ter criado pela impressão 3D e os conhecimentos do Tinkercad, que é uma forma super simples de modelar em 3D. A lâmpada querendo fugir, a lâmpada suicida, aplicações geniais para fazer para tampas de caneta Bic, né? Ele mantém a tampa da caneta, a tinta da caneta Bic seca e ainda serve para usar na hora da marmita, olha aí. São muitos os produtos que, no geral, têm uma forma simples e uma aplicação que é fantástica. É uma pena que a gente não conseguiu chegar na ideia do Shopping Semáforo, mas muitos desses produtos estão disponíveis hoje para download, até mesmo comprados, né? Se você frequenta sites de venda de arquivos STL, muitos desses arquivos estão lá disponíveis para você comprar. Eu já comprei alguns recentemente. Portanto, como criar um produto? Você precisa estabelecer objetivos do que seu produto vai fazer, criar as variáveis e classes, ter disciplina no processo de criação, foco na ideia, e como diria Henry Ford, não ouça tanto as outras pessoas, mas aquilo que você quer fazer. E lembrando que quando você criar um produto, com frequência você vai criar o segundo, o terceiro e vai começar a estabelecer uma marca.
E aí eu queria lembrar o que Kotler, o pai da administração moderna, fala sobre o que é marca. Marca é toda oferta de origem conhecida. Quando eu penso em Pizza Hut, até um exemplo já meio velho, né? Eu penso numa experiência de um jantar fora em família, ou numa pizza com sabor diferenciado. Essa é a grande diferença da Pizza Hut para qualquer que seja o delivery que você usa, né? Vou pedir uma pizza para ver um filme. Não, essa é uma pizzaria da esquina. Não, eu vou ter uma experiência de uma pizza com a minha família enquanto damos risada e nos divertimos, talvez numa noite de jogos de tabuleiro ou no jantar fora de casa. Essa é a outra pizza. E aí nós brincamos um pouco com a nossa percepção de marca e origem para ver como não causa estranheza na gente essas marcas publicadas. Esse é um projeto desenvolvido por Mário Amaya, fotógrafo e designer visual que cuidou das revistas Mac Mania, Mac+, Fotografia. Uma pessoa que é um grande criador, que eu tenho grande admiração, e esse trabalho é fruto dele. Eu só estou usando aqui para fins educacionais essas artes que ele criou brincando, né, com essa provocação. A brincadeira que eu deixo para vocês é: qual dessas marcas, qual desses logos vocês não conseguiram lembrar qual era a marca original? E aí eu tenho certeza que vai causar aquele efeito: ah, é mesmo, tá bom? Para dar um exemplo, a marca do Carrefour, ela dificilmente as pessoas conseguiam ver o C aqui, formado pelo vazio entre o vermelho e o azul, né? Então, quando eu transformo essa marca em Canon, eu acabo enfatizando a leitura deste C, que está aqui oculto. Então, às vezes, brincando com uma marca, eu consigo descobrir outras. Esse foi um trabalho que eu realizei, que eu não vou falar dele agora. Já fizemos um vídeo na Escola de Impressão 3D com o Anderson Godoy, e nós temos outros exercícios para fazer em sala de aula do que este. Se você gostou dessa apresentação, nós temos uma bibliografia. Eu recomendo muito o livro Projeto de Produto, que está aqui do lado, no canto superior direito, do Mike Baxter. Ele é da onde eu tirei a análise morfológica, biassociação, pensamento lateral, a escada criativa, vieram deste livro. E se você quer pensar em um negócio chamado Soft Innovation, como criar variações de um projeto, de um produto, que são completamente novos e ao mesmo tempo, quando você pensa friamente, é mais do mesmo, Pokémon, Digimon, vamos dizer assim, eu gostaria de recomendar o Seth Godin, que tem esse livro Brinde Grátis, Aproveite, que ele aborda exclusivamente Soft Innovation. Espero que vocês tenham gostado do material de hoje. Fico à disposição para contato. Lembrando que este daqui é parte do curso Modelagem para Impressão 3D, ministrado na Acescom Maker Club, na rua Monte Serra 358, próximo ao metrô Vila Carrão, em São Paulo, capital. Telefone de contato é 2154-2626 e você pode acessar os nossos 4 cursos para a Indústria 4.0, onde falamos dos fundamentos da impressão 3D, o que é programação física, onde nós temos um dia inteiro de programação com Arduino, montagem de eletrônica, microeletrônica básica, vamos dizer assim, onde nós montamos uma placa Arduino brasileira chamada Franzininho, idealizada pelo Fábio Souza, em um projeto bárbaro de simplicidade, de baixo custo e de possibilidades que ele abre. E o último curso, que é a modelagem para impressão 3D, onde abordamos como criar peças já com movimento, quais são as melhores práticas, como modelar em 3D usando o Tinkercad, um CAD online, web, que você vai poder continuar utilizando na sua casa, porque ele é 100% gratuito. E quem sabe criar aquele super modelo para deixar a venda por $1,99, e aí mesmo que ele não faça assim um sucesso retumbante, vamos dizer que ele venda 10 mil modelos no mundo, você já tem 20 mil dólares no bolso, né? O que no dólar de 4 para 1 dá 80 mil reais, não é um mau negócio para uma semana pensando sobre um produto, certo? Espero que vocês tenham gostado. Todo o nosso material sempre disponível também no nosso blog impresso3d.com.br. Obrigado e até a próxima.